Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips e hoje eu vou trazer dicas de apostas dos jogos que acontecem nesta quinta-feira, pois a quinta-feira é o primeiro dia de jogos internacionais, né? E vamos começar com o mais interessante deles, eliminatórias para a Copa do Mundo aqui na América do Sul. Vamos para a tela então. Tá aí nosso parceiro VBet, que tem todos os jogos, todas as modalidades. Se você ainda não tem conta no VBet, já aproveita que eu vou dar um tempinho aqui para você abrindo. Você usa o link que está na descrição do nosso vídeo no YouTube, ali o link do VBet, você abre a sua conta, clica nele e aí preenche lá com seu CPF, e-mail, seus dados pessoais. Ou usa esse QR Code aqui, ó, pega o seu celular, né, lê aqui o QR Code e abre já a sua conta, beleza? Aí você vai encontrar essa partida aqui, ó, Argentina e Chile, tá bom? Argentina e Chile é a nossa primeira dica, né? Desde a Copa do Mundo, quando a Argentina foi campeã, vem numa sequência impressionante e só perdeu um jogo, que foi para o Uruguai, né? O Chile é uma boa equipe, mas nossos especialistas enxergam o time do Chile mais enfraquecido se comparar com o Chile de alguns anos atrás, né, quando até chegou a conquistar o título da Copa América. O Chile de hoje não consegue se comparar àquele Chile lá que teve anos muito bons. A Argentina é um time bastante superior, está entre os melhores times do mundo e ainda joga em casa, é muito favorita para ganhar esse jogo, né? Mas as odds não estão tão ruins, tão baixas assim. Olha só, 1,36 para a Argentina vencer esse jogo. A gente acha que vale muito a pena você entrar nessa aposta. Ou faz uma duplinha segura, ou até uma simples aí, porque dificilmente a Argentina vai sair perdendo ou empatando essa partida dentro de casa contra o Chile, né? A Argentina está em primeiro do grupo, nem precisa se esforçar demais, mas óbvio que não vai querer perder em casa dentro do Chile, tá bom? A outra dica a gente vai dar para quem estiver buscando odds maiores, tá bom? E não tão arriscado assim, é o handicap, né? De -1 para a Argentina. Então, ó, você vem aqui, ó, handicap de gols para a Argentina, -1. Aí já paga 1,55, pessoal, e o risco não é grande. Por quê? Aqui, a Argentina precisa ganhar de 2 gols de diferença para a gente ganhar essa aposta, tá bom? Só que se a Argentina só ganhar por 1 gol de diferença, a gente não perde o dinheiro. Pelo menos o site devolve para a gente não perde essa aposta, a gente não ganha nem perde. E aí a gente só vai perder mesmo se a Argentina empatar ou perder o jogo, tá bom? Então não é tão diferente da vitória simples, mas em vez de pagar ali 1,36, está pagando 1,55, tá bom? Aí tem mais uma dica que essa sim é mais arriscada, que é aquela aposta para a Argentina ganhar o intervalo e o total do jogo, né? Aí é mais difícil. Deixa eu achar onde que ela fica aqui. Ela costuma ser chamada de intervalo barra final do jogo. Eu vou precisar procurar com calma aqui, porque o VBet tem muita aposta. Olha isso daqui. Vamos dar uma olhada se a gente acha rápido. Resultado, ambos marcam. A gente tem que procurar aqui o primeiro tempo barra jogo completo. Aqui, ó, meio tempo, partida inteira, tá vendo? Você pode pôr até uma estrelinha se você tem umas apostas favoritas. E aí ele já salva, claro, se você tiver logado, né? Eu não estava logado, por isso que não deu para ver. Mas tá aqui, ó, meio tempo, partida inteira. Argentina para ganhar o primeiro tempo, né? Tá como meio tempo. E o jogo completo. 1,75. Essa fica sendo, então, a terceira dica desse jogo. Vocês veem que tem muita opção, né? Uma das coisas, se você subir tudo aqui, você pode tentar já procurar assim, ó, as dicas mais rápido, ó, só sobre gols, só sobre handicap, só sobre intervalos, só sobre escanteios, jogadores, ó lá, especial de jogador, chutes a gol, chutes, escanteio, cartões, tá? Se vai ter cartão vermelho na partida, se não vai, quantos cartões para cada lado, ou seja, é muito, 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 muito completo o site do VBet, tá bom? Vamos então
para a segunda dica, tá bom? A gente tem mais um jogo aqui na América do Sul, é Bolívia e Venezuela. Nós vamos também dar uma olhada nesse jogo aqui, ó. Deixa eu já correr para lá. Bolívia e Venezuela, tá bom? Esse é o segundo jogo que a gente vai analisar. Aqui a situação é a seguinte: a Bolívia é a penúltima colocada nas eliminatórias, né? Enfrenta a Venezuela, que está na quarta colocação. A Venezuela, inclusive, está na frente do Brasil, né? Que está na sexta posição. A Bolívia é um time inferior tecnicamente ao time da Venezuela, mas vocês já sabem como é a história, né? Quando joga em casa, a Bolívia tem, né, um grande ponto a favor, porque joga na altitude, costuma vencer muitos jogos aí, né, os times bolivianos e a seleção da Bolívia. Por quê? Porque os outros times não conseguem se adaptar em jogar num lugar tão alto, com o ar mais rarefeito, a bola viajando mais rápido, né? A Bolívia tem a defesa que mais tomou gols nas eliminatórias, né? Tomou 14 gols em 6 jogos. E é o segundo pior ataque das eliminatórias, que também só fizeram 4 gols, tá bom? Fizeram 4 e tomaram 14 gols em 6 partidas. Já a Venezuela fez 6 gols em 6 jogos, então a média de 1 gol por jogo. Por jogar fora de casa, né, na altitude, as odds para o lado da Venezuela estão muito altas, né? Tá pagando aqui, olha, 5 vezes para a Venezuela ganhar. E, claro, é difícil. Não vamos entrar nessa de que a Venezuela vai ganhar. Mas a gente pode ganhar dinheiro sabendo que a Venezuela é um time um pouco melhor. Diante da frágil defesa da Bolívia, a Venezuela tem condições de marcar. Então, a nossa entrada primordial aqui vai ser que a Venezuela faz um gol na partida, tá bom? Então, ela pode ganhar de 1 a 0, pode empatar de 1 a 1, pode perder aí de 4 a 1, não importa, desde que faça um gol a Venezuela, essa vai ser a nossa aposta. Então, você pode, por exemplo, para achar mais rápido aqui, ó, clicar em gols, né? Total de gols da Venezuela, né? Acima de meio, ó, mais de meio. Paga 1,70 para a Venezuela fazer um gol na partida, independente do resultado. Essa é a nossa primeira dica. Um alerta aqui é para não exagerar no valor que você põe aqui nessa aposta, tá? Pode pôr meia unidade aí do seu bankroll, ou seja, da sua banca total que você tem para gastar aí por mês. Coloca só meia unidade, tá? Por quê? Por ser um jogo na altitude, pode ser que a Venezuela sinta aí o peso mesmo e não consiga jogar tão bem. Mas a gente acha que vale muito a pena arriscar nesse um gol da Venezuela, tá bom? A segunda dica, a gente vai também a favor da Venezuela no handicap, tá bom? Ou seja, que a Venezuela pode ganhar, empatar ou até perder por um gol. Então, a gente acha que o handicap de mais 1,25 vale a pena para a Venezuela. Olha, handicap, vamos ver todos os mercados aqui, ó. Na verdade, só aqui, ó, handicap de gols asiático. Então, nós vamos no mais 1,25 para a Venezuela, tá bom? Tá pagando 1,50, tá? O que quer dizer aqui, ó? Metade do nosso dinheiro está como se fosse mais 1 para a Venezuela e metade no mais 1,5 para a Venezuela. Ou seja, para a gente perder essa aposta completa, a Bolívia precisa ganhar de 2 gols de diferença, tá bom? Se a Bolívia ganhar de 1 gol de diferença, a gente tem metade dessa aposta devolvida e ganha metade da aposta. Então, vamos dizer que a gente ganha metade da aposta, tá? A Bolívia precisa, então, ganhar de 2 de diferença para a gente perder alguma coisa nessa aposta. Outra dica muito boa aí do nosso especialista. Vamos dar uma olhada agora em eliminatórias de outro continente. Nós vamos para as eliminatórias da Ásia, tá bom? Eliminatórias da Ásia. Deixa eu procurar aqui, ó. Partidas populares. Se a gente acha aqui eliminatórias da Ásia, não tá fácil. Eliminatórias da América do Sul, a gente vai ter que ir no futebol mundial aqui e procurar a Ásia. É porque aparece, claro, os jogos da América e da Europa primeiro, né? No menu aqui, a gente vai para as eliminatórias da Ásia. Tá aqui, ó. Tá bom? A gente vai pegar primeiro esse jogo, que é Jordânia e Kuwait, tá bom? Jordânia
e Kuwait. É parte das eliminatórias da Ásia, né? É a primeira rodada da terceira fase dessas eliminatórias da Ásia aí para a Copa do Mundo. A Jordânia está surpreendendo, viu, até aqui. Na fase anterior ficou em primeiro lugar do seu grupo, que tem a Arábia Saudita. É um time bem mais tradicional e um time mais forte dessas eliminatórias. A Jordânia perdeu apenas um jogo nos últimos 11 jogos. Nessas partidas todas, ela tem aí uma vitória contra a Arábia Saudita, uma vitória e um empate contra a Coreia do Norte e em 2 amistosos recentes, tá bom? O Kuwait passou em segundo lugar do seu grupo na fase anterior, perdendo o primeiro lugar para a seleção do Catar. Então, a Jordânia, que passou em primeiro de um lado, contra o segundo, que é o Kuwait, né, que passou atrás do Catar aí. Pelo que vem jogando e por essa boa fase, a Jordânia entra como favorita nesse jogo, né? Também é um time melhor tecnicamente e o jogo ainda é na Jordânia, ou seja, ainda joga em casa. Por isso a gente vai dar 2 entradas aí a favor da Jordânia. A primeira vitória da Jordânia, tá aqui, ó, 1,38. E a segunda, também o handicap -1 para a Jordânia, ou seja, a Jordânia precisaria ganhar aí de 2 gols de diferença, tá bom? Se você quiser odds maiores, porque eu acho que esse 1,38 já tá de bom tamanho aí para o risco aí desse jogo de Jordânia e Kuwait. De qualquer forma, se você quiser ir no -1 para a Jordânia, você vai no handicap aqui, ó, -1, paga 1,62, 1,62. E aí a Jordânia precisa ganhar por 2 gols de diferença. Mas, claro, sempre lembrando que mesmo que ganhe só por um jogo, você não vai perder essa aposta, ela é devolvida, tá? Vamos para outro jogo de eliminatórias da Ásia, que é Austrália e Bahrein, né? Austrália e Bahrein, muito favorita a Austrália, né, gente? A Austrália, bem ou mal, está sempre presente nas Copas do Mundo, é um time que já está, né, aprendendo a jogar futebol, né? Comparado com o Bahrein, você vê que paga tão pouco, olha aqui, ó, 1,19 as odds para a vitória da Austrália. Muito favorita a Austrália daí, né? Todos nós sabemos que a Austrália não fica na Ásia, né, oficialmente, mas ela é filiada à Federação Asiática de Futebol, né? O continente, aqui no Brasil a gente chama aquele continente de Oceania, mas não tem uma federação da Oceania só. Então a Austrália joga aí essas eliminatórias da Ásia. A Austrália está com 100% de aproveitamento nessas eliminatórias, tá? Ganhando todos os jogos que fez na fase anterior. O Bahrein se classificou em segundo lugar do seu grupo, ou seja, a Austrália se classificou em primeiro de um lado e o Bahrein em segundo do outro grupo. Perdeu a primeira colocação para os Emirados Árabes Unidos, tá bom? O Bahrein. Esses dois times já se enfrentaram em um amistoso no começo desse ano e a Austrália venceu por 2-0 esse amistoso, tá? Aqui a Austrália joga em casa e a gente espera uma vitória tranquila da Austrália sobre o Bahrein, né? Como as odds estão muito baixas, 1,19 a gente viu, a gente vai entrar no handicap, tá bom? E é o handicap de -1, parecido com a outra dica ali. Então, olha, -1 está pagando 1,26. Aí para a Austrália vencer por 2 gols de diferença, tá bom? Quem quiser ir no 1,5, -1,5, paga mais aí na faixa que a gente está acostumado, né? 1,60. Mas nesse 1,5, a Austrália precisa ganhar por 2 gols, com certeza, senão a gente perde a aposta, tá bom? No -1, a gente devolve, né? O site devolve a aposta para a gente se a Austrália só ganhar por 1 gol. No -1,5, tem que ganhar por 2 gols ou mais. Se ganhar por 1 gol, a gente perde essa aposta. Mas paga 1,60, ou seja, é um jogo meio arriscado. Eu acho que talvez valha a pena você colocar esse -1, né? Ou só a vitória da Austrália e fazer uma dupla com outra aposta aí que a gente deu. Eu acho um pouco mais seguro do que arriscar esse -1,5 aí. Vai que a Austrália ganha de 1 gol só, né? Ou toma um gol, ganha de 2-1. Aí fica complicada a nossa aposta. Daí a gente vai para a Europa. A Europa não está, né, com eliminatórias da Copa porque ela tem a Liga das Nações. Então a gente vai ver um jogo interessantíssimo, né? Acho que é o mais interessante dessa rodada da Liga das Nações. Deixa eu abrir lá então. Vamos para Europa. Liga das Nações é Portugal, tá aqui, ó, Portugal e Croácia, jogão, né? Olha só, Portugal entra bem favorito, 1,50, mas vamos dar uma analisada antes de sair apostando.
Portugal, né, o time de Portugal, a seleção portuguesa, está vindo com o que tem de melhor para essa partida contra a Croácia, né? Todos os principais jogadores estão listados, tá? Incluindo o Bernardo Silva, o Bruno Fernandes e o Cristiano Ronaldo, que eu vi aí matérias e entrevistas dele falando que não queria ficar na reserva, o pessoal fala que ele tá velho, jogo importante ele não ia começar, mas ele não quer ficar no banco, ele quer começar jogando esse jogo. A Croácia perdeu alguns jogadores importantes que anunciaram a aposentadoria da seleção depois da última Eurocopa, né? Mesmo assim, ainda é um grande time que tem Modric, Kovacic e Gvardiol. Né? Então, aí 3 nomes fortes dessa seleção da Croácia. O time da Croácia costuma jogar bem fechado, apostando no contra-ataque quando atua fora de casa. Né? A gente sabe bem porque na Copa do Mundo fomos eliminados pela Croácia, né? Depois de um gol que foi bem assim. A Croácia não estava muito atuante, o Brasil deu uma bobeada e a Croácia fez o gol no contra-ataque. É assim que deve jogar a Croácia. A gente vai fazer 2 entradas aqui. A primeira é que a gente acredita sim na vitória de Portugal, tá? Mas é uma aposta arriscada. A Croácia pode bem surpreender Portugal mesmo jogando em casa. Mas vitória de Portugal está pagando 1,55. Essa vai ser a primeira dica, tá aqui, 1,55, vitória de Portugal, tá bom? A outra dica é abaixo de 3 gols na partida, tá bom? A gente vai acreditar que pode ter aí 2 gols ou menos nesse jogo. Então, a gente vê aqui o total de gols, abaixo de 3 gols, menos de 3 gols, paga 1,54. Quase as mesmas odds da vitória de Portugal, que eram 1,55, né? Aqui a gente ganha se tiver 0 gols, 1 gol ou 2 gols. Se tiver exatamente 3 gols, a gente não ganha essa aposta, também não perde, né? O site devolve dinheiro pra gente. A gente só vai perder aqui se tiver 4 gols, né? Portugal às vezes faz bastante gol, né? Mas contra a Croácia não vai ser fácil não, principalmente Croácia jogando bem fechada, aí também a Croácia não deve fazer mais do que 1 gol nesse jogo. Isso é o que diz aí a lógica, né? Se há que existe lógica em apostas. E daí, a gente tem outro jogo interessante aqui para fazer uma apostinha, né? Principalmente pela situação aí do time visitante, que é muito mais forte. Esse jogo aqui, ó, Sérvia contra Espanha, né? A Espanha, que é muito mais forte, tá pagando muito bem por sua vitória, porque ela tá jogando fora de casa, né? 1,51 para a vitória da Espanha. A Espanha já vem embalada, né? Foi campeã da Eurocopa, enfrenta a Sérvia nessa abertura da Liga das Nações. A Espanha é obviamente favorita, mas vai enfrentar uma Sérvia que joga muito fechada. Não vai deixar a Espanha deitar e rolar num jogo em casa, né? Durante a Eurocopa, todos os jogos da Sérvia tiveram 2 gols ou menos, tá bom? Foi um 0-0 contra a Dinamarca, 1-1 contra a Eslovênia e perdeu de 1-0 para a Inglaterra. Né? Por isso, a nossa expectativa é de uma partida com poucos gols. A Sérvia deve conseguir aí dar uma segurada no time da Espanha. Né? A gente vai entrar, então, em abaixo de 3 gols também. Aqui, ó, menos de 3 gols, pagando 1,43, tá? Então, a gente ganha essa aposta se tiver 2 gols, 1 gol ou 0 gols. Como a gente deu o exemplo da Eurocopa, tem uma grande chance disso acontecer, principalmente a Sérvia jogando em casa não vai querer tomar uma goleada, né? A outra dica é, a gente acredita que a Espanha tem qualidade para vencer essa partida fora de casa, né? Então, se tudo der certo, a Espanha pode até ganhar de 2-0 aí, que a gente acerta até as 2 apostas, né? Vitória da Espanha a 1,51 fica sendo aqui a outra dica. Beleza? Beleza. Então agora a gente vai para o Campeonato Brasileiro. Pois é, tá tudo meio parado, mas a gente tem uma partida de um jogo atrasado, né? Vamos dar uma olhada então. Aqui, ó, Série A do Campeonato Brasileiro, olha, é o único jogo que está aqui nessa semana, porque não tinha jogo previsto, né? Mas temos um jogo atrasado, é Cuiabá contra a Juventude, né? Juventude que é lá de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, onde tivemos as enchentes, e aí tanto o Juventude quanto o Internacional e o Grêmio, que são times do Rio Grande do Sul, não conseguiram jogar aí, também não conseguiram treinar devido às enchentes. Então esse é um jogo atrasado para o Juventude.
né? É um jogo da 16ª rodada, tá? Do Campeonato Brasileiro. O Cuiabá hoje está na penúltima colocação do campeonato, né? Sabendo que 4 times são rebaixados e o Cuiabá está lá entre eles hoje. O Juventude subiu esse ano da 2ª divisão e está fazendo um ótimo campeonato. É o 14º colocado, brigando por uma vaga na Copa Sul-Americana, tá? Os dois times têm as defesas mais vazadas da competição. Tanto o Cuiabá quanto o Juventude são os times que tomaram muitos gols aí e tem uma média alta, né, de gols sofridos. O Cuiabá levou gol em todos os seus últimos 15 jogos, né? Se você contar todas as competições aí que o Cuiabá jogou, os últimos 15 jogos tomou gol, né? E o ataque do Juventude está funcionando muito bem. Marcou pelo menos um gol nas últimas 10 partidas também que o Juventude jogou. Por jogar fora de casa, as odds estão muito altas para a vitória do Juventude, que está um time muito bom comparado ao Cuiabá. Você vê que está pagando quase 2 aí para o Cuiabá, né? 1,95 contra 4,10. Ou seja, na casa de 2 para o Cuiabá e na casa de 4 para o Juventude. É muito arriscado a gente apostar em qualquer resultado aqui dessa partida. Por isso, sabendo que o Cuiabá toma gol praticamente todo jogo e que o Juventude está fazendo gol dentro e fora de casa, a gente vai apostar que um gol do Juventude na partida. A gente vai apostar para o Juventude fazer um gol pelo menos, né? Então, a gente vai naquela aba de gols aqui, se quiser achar mais rápido, ó. Total de gols do Juventude, acima de meio gol, ó, pagando 1,65 para o Juventude fazer pelo menos um gol no jogo, não importa o resultado, tá bom? Pode perder aí de 3-1, mas desde que faça um gol, tá? Não pode ficar no 0 o Juventude para a gente ganhar essa aposta. Muito boa, né? A gente está começando com a temporada dos esportes americanos, voltando, né? A NFL, que vai ter jogo aqui no Brasil, né? Nessa sexta-feira. E, claro, começando lá nos Estados Unidos também. Então, a primeira dica, a gente vai ver se já abriu aqui um jogo dessa primeira rodada da NFL, de futebol americano, né? Começa a temporada na quinta-feira, como manda a tradição americana, a partida de início da temporada é o jogo que rolou no último Super Bowl. Então, a gente vai ter o Baltimore Ravens jogando contra o Kansas City Chiefs, né? As rodadas da NFL costumam ocorrer semanalmente com um jogo quinta e segunda e o resto da rodada todo no domingo. Então, todo mundo joga domingo, aí um time joga segunda e um joga quinta, né? Então, de vez em quando, tem um outro jogo aí perdido no meio da semana. O primeiro jogo que vai fugir dessa regra é nessa sexta-feira, que é esse jogo que eu falei no Brasil, né? Como o jogo ocorre no Brasil, fora dos Estados Unidos, que é para levar o futebol americano para outros países, né? Vai ter aí os Green Bay Packers contra o Philadelphia Eagles, né? No estádio do Corinthians, né? Lá em Itaquera. É o primeiro jogo que vai acontecer na história do futebol americano no Brasil, né? E a gente vai trazer dicas amanhã para esse jogo, tá bom? Inclusive o Borges vai estar lá pessoalmente na Neoquímica Arena, né? Ou o famoso Itaquerão, como também chamam ali o campo onde vai rolar esse jogo da NFL. Bom, vamos ao que importa. Para amanhã é Baltimore Ravens contra Kansas City Chiefs. Deixa eu ver aqui primeiro se eu acho o futebol americano. Tá aqui, Baltimore Ravens contra Kansas City Chiefs, tá bom? Tem muita aposta, né? E a gente vai explicar qual é a aposta que a gente vai fazer. Esse foi o duelo do último Super Bowl. E o Kansas City Chiefs venceu, né? O Kansas City que tem como quarterback o Patrick Mahomes, né? Muita gente já coloca ele no mesmo nível aí de Dan Marino, que foi um lendário quarterback do Miami Dolphins, e do Tom Brady, né? Para o jogo em questão, esse Baltimore Ravens contra Kansas City Chiefs, a gente tem duas dicas. Uma delas é o running back, né? O corredor Isaiah Pacheco. Ele é o número 1 do time dos Kansas City Chiefs, é o corredor principal aí, né? Ele não só é muito bom correndo com a bola, mas também recebendo longos passes dos quarterbacks, né? É uma característica que diferencia ele de outros running backs que só sabem pegar e sair correndo, não só também fazer a recepção, né? Em 14 jogos da temporada do ano passado, o Isaiah Pacheco,
recebeu mais de 2 passes e meio em 9 jogos, né? Então, em 9 dos 14 jogos, ele conseguiu pegar mais de 2 passes e meio na partida. E é essa linha que a gente vai procurar para esse jogo de quinta-feira, né? A gente imagina uma partida que o Mahomes ainda vai ficar um pouco amarrado, o quarterback, porque é o primeiro jogo da temporada, né? Vai provavelmente ter passes curtos, né? Com a defesa dos Ravens chegando muito em blitz. Mesmo assim, a gente acredita que o Pacheco vai fazer acima de 2 recepções e meia, tá bom? Vamos procurar se já tem essa aposta aberta. Se não tiver, vocês fiquem aí, ó, aqui, ó, jogadores, recepção dos jogadores, tá vendo aqui, ó, recepção dos jogadores, a Isaiah Pacheco aqui, ó, acima de 2 recepções e meia, paga 1,90, é a linha de corte, né? Acima ou abaixo, paga a mesma coisa, ou ele vai fazer 3 recepções, ou uma ou duas ou nenhuma, né? A gente acredita que ele vai fazer pelo menos 3 recepções aí válidas neste jogo. Então essa é a primeira dica, facinho, aparece aqui no VBET dessa forma que eu mostrei para vocês, tá bom? Vamos para a segunda dica? NFL e BetBox TV aqui trazem muitas opções, né? Aqui a gente vai pegar um jogador do outro lado, dos Baltimore Ravens, né? É o veterano Derrick Henry. Ele já está no seu 8º ano de NFL, né? E nos 7 anos anteriores, ele era de outro time, dos Tennessee Titans. E agora foi para o Baltimore Ravens. É um jogador muito forte, que abre caminho na linha defensiva do time adversário, né? E quase sempre ele consegue ganhar aí 3 a 4 jardas por corrida que ele faz. Então, é um jogador forte, não que ele sai e corre muito, mas ele vai ali, né, naquele trator ali, passando aí 3, 4 jardas a cada chance que tem. Além disso, ele teve algumas grandes jogadas no ano passado, correndo, tá, para mais de 50 jardas em uma única corrida. Não é o forte dele, mas aconteceu algumas vezes dele correr bastante jardas, né? A leitura aqui é que os Ravens vão correr mais com a bola, né, do que passar, deixando também usar mais o tempo do relógio do jogo. Então eles vão querer correr a bola em vez de passes que costumam durar menos. Por quê? Porque aí eles deixam menos tempo para o quarterback do Kansas City Chiefs, que é um dos melhores aí da temporada, que é o Mahomes. Então eles vão usar mais jogadas de corrida, né? E com isso a gente acha que o Derrick Henry vai fazer mais de 50 jardas corridas. Então a gente vem aqui, olha, jardas de corridas dos jogadores, né? Aqui, ó, jardas de corridas dos jogadores. Derrick Henry acima de 50 é a dica, tá bom? Na verdade, aqui agora, você vê que a linha de corte é muito mais alta, tá em 64 jardas e meia, né? A nossa dica aqui seria acima de 50, mas o site não é bobo nem nada, já subiu a linha para ele correr mais de 64,5. Aí, gente, é a linha de corte. A gente acha que o Henry vai correr pelo menos 65 jardas no jogo, somando todas as jardas aí no jogo todo, ou menos. Você vê que paga a mesma coisa porque é a linha de corte, 1,85, tá bom? A gente acredita que mais. Nosso especialista mandou a linha de 50 jardas, mas vamos seguir a lógica, que ele vai correr mais do que a linha proposta pelo site. Então, a gente vai colocar aqui acima de 64,5. Se em outro site que você usa, essa linha está menor, se tiver 60 jardas, 50 e poucas jardas, vai acima do mesmo jeito, tá bom? Lembrando que o nosso especialista pediu para girar em torno de 50 jardas, aqui está um pouco mais alto. Mesmo assim, fica a dica que é o conceito que importa para vocês, tá bom? Com isso, gente, a gente encerra o BetBox Tips de hoje. Lembrando, amanhã eu vou trazer dicas do futebol americano que vai acontecer em São Paulo, né? Que eu acabei de falar, o jogo da NFL que vai para a arena do Corinthians. Green Bay Packers contra Philadelphia Eagles, tá bom? Vamos assistir aí e vamos trazer dicas para esse jogo. Você procura nossas dicas também de tênis, de futebol, voleibol, tudo você fica sabendo aqui no BetBox Tips, tá bom?
E fica ligado nas redes sociais, porque às vezes a gente não deixa dica aqui no programa, mas deixa nas redes sociais para vocês, porque são dicas mais instantâneas, que a qualquer momento a gente recebe, a gente põe lá no Instagram, por exemplo. Então segue lá, @BetBoxTV é a nossa conta do Instagram, assim como a conta nas outras redes sociais todas, como TikTok, Facebook, LinkedIn e também no YouTube. Seja um inscrito do nosso canal do YouTube, @BetBoxTV, tá bom? Amanhã eu volto com mais dicas então. Tchau, tchau.